Olá pessoal, dando sequência ao nosso conteúdo sobre HTML. Nessa aula de hoje, vamos estar explorando mais algumas tags do HTML e vamos conhecer aí tags para criarmos listas e também o processo para a criação de tabelas. Aqui nós temos o produto dessa nossa aula. Temos uma tabela contendo 4 colunas: coluna nome, idade, cidade e frutas preferidas. Temos um título para a nossa tabela e temos as linhas com as informações da mesma. Então, nessa tabela, nós temos 3 informações armazenadas. Nessa aula de hoje, nós vamos aprender a criar essa estrutura. Vamos iniciar sempre do todo. A primeira informação que nós temos nessa página é um título. Nós vimos na aula passada que a definição de título é através da tag H1. Observem que eu já especifiquei o título da minha página, que é essa informação que fica visível no topo da janela, mas precisamos criar o título do corpo da página. E para isso, vamos fazer uso da tag H1. Vou salvar esse documento, vou salvar ele na área de trabalho. index2.html. Vou abrir o arquivo index2. Então, aqui é a página que nós vamos estar desenvolvendo nessa aula de hoje. Para darmos início nessa estrutura de tabelas, a coluna 4, frutas preferidas, ela carrega uma lista de informações para informar as frutas preferidas de cada usuário, tendo em vista que a tabela passa informação sobre usuários. O João, que é um usuário, ele tem essas 3 frutas preferidas. A Maria, essas 2, e o Carlos, essas 2. Então, nós temos uma estrutura de tabela, e dentro dessa estrutura de tabela, em uma coluna específica, frutas preferidas, listas. As listas, elas podem ser construídas com o uso da tag UL ou OL. As listas definidas com a tag UL são as listas não numéricas. Já as listas definidas com o OL são listas numéricas. E a gente vai conhecendo nessa aula a diferença entre elas. Cada lista possui seus itens. E os itens da lista são marcados através da tag LI. Podemos dizer que em uma lista nós poderemos ter vários itens, ou melhor, vários LIs.
Em relação à tabela, a tag utilizada para definir a tabela é a tag table. Então, todas as informações que estão sendo apresentadas dessa tabela estão em volta da tag table. Temos também uma tag chamada caption. Essa tag caption ela é responsável por apresentar o nome da tabela, que é essa informação exibida aqui. As tags Terrier e Tebari são tags que marcam regiões. No caso do Terrier, a região do cabeçalho. E o Tebari, a região do corpo. Seriam esse Terrier e Tebari, cabeçalho e corpo. Em se tratando de tabela, essa primeira linha destaca as informações da tabela, ela está dentro do cabeçalho, do terrier. As linhas contendo os dados estão dentro do corpo, de body. As tabelas, elas são um conjunto de linhas e colunas. As linhas são definidas através da tag tr e as colunas através da tag th ou td. No caso, o uso do th é para as tags, ou melhor, as colunas, que são cabeçalho. E as td são as colunas que não representam cabeçalho. Nesse nosso exemplo aqui, essas colunas aqui, elas podem ser definidas com a tag td. E essas colunas aqui, com a tag th. Que essas aqui são cabeçalho. Então vamos para a prática. Sabemos que toda tabela precisa estar em volta da tag table. Então eu vou criar aqui no meu código a nossa tag table. Então, tudo que a gente colocar aqui dentro é conteúdo da nossa tabela. O primeiro conteúdo de informação da nossa tabela é o nosso título da tabela. Como eu especifiquei no início, esse título é definido através da tag caption. Eu vou criar aqui mais uma tag, só que dessa vez dentro da nossa table. Ok. Além do título, nós precisamos definir as áreas da nossa tabela. Então, nós vamos ter na nossa tabela um cabeçalho e um corpo. O cabeçalho representa as informações que definem os dados. E o corpo, os dados. Então, posterior ao caption, eu vou definir essas áreas.
E o que é que nós temos aqui no nosso cabeçalho? Nós temos os dados, ou melhor, as informações que descrevem os dados. Então, nós vamos ter uma linha contendo uma, duas, três, quatro colunas. Essas colunas, elas são colunas de cabeçalho. Então, nós vamos precisar criar uma linha com quatro colunas de cabeçalho. Isso dentro da área da tabela denominada terreiro. Aqui nós definimos a linha. E agora, as colunas dessa linha são quatro. Então, vou criar aqui uma. E vou copiar Então, definimos as quatro colunas do nosso cabeçalho. Como se trata de cabeçalho, nós estamos usando o pH dessa definição. E quais são as informações que nós vamos estar colocando aqui? O nome, depois a idade, depois cidade e frutas preferidas. A primeira coluna é o nome, logo após vem a idade, cidade e frutas preferidas. Salvar isso aqui. Eu vou acompanhar o que está mostrando para a gente na nossa página. Então, aqui nós temos nosso título e as nossas colunas. Observem que essas bordas aqui, elas não estão visíveis. Para a gente especificar essas bordas, a gente precisa ativar uma propriedade na tabela, denominada border. Aqui eu defini uma borda de 1. Poderia colocar uma borda 2, mas eu vou deixar a borda 1. Na nossa tabela, precisamos colocar agora os dados. Cada dado de cada usuário representa uma linha com quatro colunas. Só que as colunas dos dados, elas são definidas através da tag TD. A tag TEH é voltada para o cabeçalho. Os dados são definidos com o TD. Os dados, por sua vez, eles são colocados dentro do corpo do tBody. Então, vamos estar especificando aqui uma nova linha para inserir o dado que representa a informação de João. TR é a tag que representa a linha. E a nossa linha, ela tem quatro colunas. Uma, duas, três, quatro.
Nesse caso aqui, vamos usar o TD, porque as colunas são colunas de dados, não mais de cabeçalho. Vamos estar inserindo aqui, nessa primeira coluna, o nome João, a sua idade, 30, a sua cidade, São Paulo. E nessa última coluna, nós temos uma lista de dados, uma lista de informações. Essa lista de informações, como eu coloquei no início, ela pode ser definida com o L ou com OL. Alguns definem como lista não ordenada e aqui lista ordenada. Nesse caso em específico, é uma lista não ordenada. E nós usamos para isso o L. Então, sempre que a gente precisar criar uma lista, vamos criar a tag UL. E o que é que nós temos nessa lista? Itens. Cada marcador desse aqui, ó, cada pontinho, representa um item. E o item, ele é marcado no HTML com a tag LI. Então, dentro da lista, eu preciso criar um item, ou melhor, um conjunto de LI, em vista que LI é uma tag binária, para cada item. Primeiro, no caso, em relação às frutas preferidas de João, nós temos a maçã, banana e o morango. Vou salvar isso aqui. Vamos atualizar nossa página. Então, observem que nós inserimos uma nova informação nessa tabela. Tem os dados de João, contendo a idade 30, cidade de São Paulo, e as suas frutas preferidas, conforme especificado nesse modelo. Após a finalização da linha, que foi definida no corpo, eu vou criar agora uma nova linha para um novo dado na minha tabela. E o que é que nós vamos colocar nessa segunda linha? Os dados de Maria. Essa linha, da mesma forma, ela possui uma, duas, três, quatro colunas. Então, vamos precisar criar aqui dentro 4 conjuntos de TDs. A primeira coluna, o nome da Maria. A segunda, sua idade. A terceira, sua cidade, Rio de Janeiro. E a quarta coluna,
sua lista de frutas preferidas. Mudando um pouco o nosso modelo, nesse exemplo aqui, nós vamos criar uma lista um pouco diferente. Em João, nós mantivemos essa lista com esses marcadores não numéricos, ou seja, não ordenada. No caso de Maria, vamos usar uma lista ordenada. No caso em questão, vamos fazer uso do OL. Então, a lista ordenada muda apenas que, no lugar de colocarmos OL, ou melhor, UL, fazemos uso do OL. A especificação dos itens segue o mesmo padrão. Banana, laranja. Salvei o nosso modelo e criamos mais uma nova linha, contendo as informações de Maria. Essas informações de Maria, da mesma forma que João, estão agrupadas, estruturadas em 4 colunas: nome, idade, cidade e as suas frutas preferidas. No caso de Maria, usamos uma lista ordenada, que é a lista OL. Salvei isso aqui. Agora nós vamos atualizar a nossa página. Observem que na lista OL, os marcadores da lista são números. E as informações elas são ordenadas. Na lista UL, os marcadores são pontos. Para finalizarmos, vamos colocar a nossa última linha. Nesse exemplo aqui, vamos manter a lista não numérica ou não ordenada. No caso, vamos fazer uso do UL. Então, no final da minha linha, que é no fechamento da minha linha, eu faço a adição de uma nova linha. No mesmo padrão das linhas anteriores, nós vamos fazer a adição de 4 colunas. A primeira coluna representando o dado Carlos, a segunda, a idade, 35, a terceira, a cidade, Curitiba, e a quarta coluna, a nossa lista. Como definimos, essa última lista será não ordenada, o L. Independente de qual seja a lista,
os itens sempre serão definidos com a tag LI. Na última linha, nós temos o carros, perdão, os itens são laranja, e o segundo item, branco. Criamos aí a nossa estrutura de tabelas, com suas linhas e colunas e suas listas. Vamos atualizar aqui na nossa página. E obtivemos aí um resultado semelhante. A única mudança proposta foi a mudança do tipo da lista na linha referente a Maria, no dado de Maria. Então é isso, pessoal. Finalizo esse encontro por aqui. Na próxima aula, vamos dar continuidade a esse conteúdo explorando mais tags da linguagem HTML.